Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram aí no título, hoje o vídeo vai ser sobre substrato. Tenho muitos seguidores que me pedem: Jô, como é o substrato que você usa nas suculentas? Mostra pra gente. Tenho já muitos vídeos aí de substrato no canal, vou deixar nos cards para vocês dar uma olhadinha, tá? A gente tá sempre adaptando alguma coisa ou outra, fazendo alguma mistura diferente ou outra, mas hoje eu vou mostrar pra vocês como eu preparo o meu substrato e também falar um pouquinho, dar algumas dicas pra vocês. Porque na hora de você plantar uma suculenta, não é só o substrato que você tem que pensar: ah, eu preciso de um substrato bem drenante. Você precisa saber também que vaso você vai plantar sua suculenta, porque depende do vaso, depende da suculenta, para você preparar o teu substrato, e também do clima, né, da sua região. Tudo isso interfere na hora de você estar preparando aí o seu substrato. Porque se eu vou usar uma cuia grande assim, eu preciso pensar num substrato diferente para esse tipo de vaso. Se eu vou plantar num vasinho menor, tipo assim, ó, quadradinho, mais baixinho, eu vou pensar num outro tipo de substrato, tá? E assim por diante, até mesmo se eu for usar um potinho 11, eu já vou pensar num outro tipo de substrato. Minha unha já tá cheia de terra ali, porque eu já tava preparando ali os ingredientes pra gravar pra vocês. Então, se é um potinho 11 plástico, já é um outro tipo de substrato que eu vou estar preparando para minha suculenta. Se é um vaso de barro, é outro tipo de substrato, entende? Então vamos lá que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Espero te ajudar no cultivo das suas gordinhas. Se você gostou do assunto, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Gente, essas folhinhas aqui, ó, dessas hastes florais, dessa suculenta, eu cortei as hastes florais, olha ali no que tem folhinha, ó. Ela tá sempre dando haste floral, eu joguei aqui as folhinhas e olha que fofura, todas elas brotando. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem mais de pertinho. Olha só que fofurinha, que lindinha, um mimo, né? Ali, olha que tem uma folhinha caída em cima aqui, ó, dela. E olha já a mudinha. Muito linda. Olha só, então eu separei aqui alguns ingredientes para montar o nosso substrato e eu quero falar um pouquinho sobre o substrato em si, a montagem dele. Como eu falei para vocês anteriormente, cada vaso é um tipo de substrato. Aqui eu peguei um pote 9, um pote 11, uma cuia que eu vou replantar esse sempervivo. Olha que lindo que é esse sempervivo. Esse aqui eu já limpei, ó, tirei todas as folhinhas secas. Vou replantar ele porque agora eles começam a se desenvolver, né? A época mais fria é a época dos sempervivos. Esse aqui eu já limpei, tirei todas as folhinhas secas. Mas esse daqui eu ainda preciso fazer a limpeza. Essa outra muda aqui também preciso fazer a limpeza. Ó, estavam plantados todos numa mesma cuia. Mas chegou a hora de fazer o replante, colocar um substrato novo para eles. Aqui eu tenho uma Dionísio. Olha que linda que tá essa minha Dionísio. O tamanho dela, ela tá enorme. Aqui é o caso que eu falei pra vocês de vaso mais raso, ó. Ele é bem rasinho. Então a gente já pensa num outro tipo de substrato pra esse vaso aqui. Tá maravilhosa a minha Dionísio. Ela tava aqui, ó, rachando as folhinhas. Porque ela tava num outro vaso, né? Mais fundo. Então ela tava ficando muito molhada. E com o excesso de água que ela absorvia, rachou um pouco as folhinhas. Agora eu troquei de vaso, coloquei no mais rasinho e ela já se recuperou. Olha o miolo dela como tá lindo. Tá enorme. Se eu colocar minha mão aqui perto, vocês verem o tamanho que ela tá. Super gigante. Tá. Então, como eu vinha falando do tamanho do vaso, ó, aqui eu tenho uma cuia grande, que é onde eu vou plantar os meus sempervivo. Então, eu vou preparar o substrato pro sempervivo. Gente, pro sempervivo, vou colocar aqui, ó, perlita. Uma medida dessa, sempre as medidas iguais, tá, gente? Ou que você veja que o teu substrato, ó, aqui é casca de arroz carbonizada, ou que você veja que o teu substrato tá bom. Pegando com a mão, você já consegue perceber. Carvão, ó, tudo mesma medida. Mexo bem. E vou colocar o substrato. Tem uma cuia bem certinho do substrato. Então eu sei que essa medida aqui vai dar bem certinho pra mim plantar os meus sempervivos. E eu vou misturar bem isso aqui. Então, eu vou misturar bem para plantar eles. Aí, o fundo do meu vaso, eu vou colocar carvão. Vocês viram que tem um buraco grande de drenagem ali nessa cuia, né? Vou colocar carvão no fundinho para fazer uma camada de drenagem. Por quê? Porque ela é mais fundinha, essa cuia.
Então é bom sempre fazer camada de drenagem. Vou colocar aqui o carvão. Prontinho. E agora vamos terminar de misturar aqui o nosso substrato. Vou misturar com a mão, que é mais rápido e mais prático. Mistura bem. Aqui você já percebe, ó, aquilo que eu falei, faz o teste com a mão. Ah, eu preciso pôr mais casca de arroz. Ah, eu preciso pôr mais perlita. Aí você vai ver, pegando aqui, se ele ficou mais maciozinho, se ele ficou drenante. Você já sente o substrato, tá? Então, a questão da medida vai muito do critério de cada um. Olha só, ficou um substrato bem bom. E agora eu vou transferir esse substrato aqui pra minha cuia. Peguei um vasinho ali pra ficar melhor pra pôr o substrato aqui. Então, olha só. Então, vou plantar meu sempervivo. Vou tirar um pouco dessas raízes mais velhas aqui, ó. Vou dar uma cortadinha só para estimular ele crescer raízes novas. Já cortei, ó. E vamos plantar o lindão aqui. Acomodar nesse substrato ótimo para ele. Ele vai amar e vai começar a se desenvolver muito. E agora eu vou fazer a limpeza desse outro aqui, dessa outra muda, tirando todas essas folhinhas secas que ele tem aqui. Que dá até pra tirar com a mão. São muitas folhinhas que ele acumula aí durante o ano todo, né? Se a gente não faz a limpeza, eu sempervivo vou deixando pra fazer a limpeza sempre na hora que eu vou replantar ele. Então, por isso que acumula muita folhinha seca. E é bom tirar, porque essa folhinha seca atrai cochonilha, né? E essa cabeça aqui, ó, é uma cabeça central que saiu muitas mudinhas em volta aqui, ó. Esse sempervivo é o Green Wilm. Então eu vou tirar as folhinhas secas dele aqui. Vou deixar o nome dele também na tela pra vocês. E já volto com ele aqui pra replantadinho pra vocês verem como vai ficar. Pronto, plantadinho aqui o nosso sempervivo, ó, limpinho, substrato novo, plantadinho. E agora, depois de plantadinho, eu vou fazer uma adubação aqui. Gente, fique ligadinho que eu vou mostrar pra vocês como preparar um adubo orgânico caseiro. Já mostro pra vocês esses ingredientes que eu misturo no meu substrato num vídeo mais antigo. E eu nunca parei de usar, tá? E hoje eu mostro pra vocês os meus adubos que eu uso. Tipo o cocô no pote, eu sempre falo pra vocês desse adubo aqui, ó. Mas eu não deixei de usar os outros. Gente, eu tenho muitas plantas aqui. Ó, e como que eu uso o cocô no pote? Eu jogo aqui na beiradinha do vaso, no meio da planta aqui, ó. Não tem problema, não vai queimar a plantinha, nada. Porque ele vai começar a derreter conforme as regas. Pronto, então tá adubado esse vaso. E como eu vinha falando, eu uso o cocô no pote, eu uso o osmocote de liberação lenta. E eu uso também o adubo caseiro, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o NPK, o adubo orgânico. Por que que eu uso, gente? Eu tenho muitas plantas, eu tenho suculenta, eu tenho árvores frutíferas, eu tenho muitas plantas no jardim. E por que que eu vou jogar esses componentes fora, no lixo, que são componentes que eu tenho lá na minha cozinha? Por que que eu vou jogar no lixo se eu posso reaproveitar, né, em muitas plantas? E eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês logo, logo. Então, vasinho já adubado. E agora eu vou falar pra vocês dos outros vasos que eu falei pra vocês, que cada vaso é um tipo de substrato que você vai estar escolhendo. Antes eu vou limpar aqui essas folharadas secas. Gente, olha só. Então tava precisando, né? Porque no verão ele fica mais parado, o crescimento, é como se tivesse em dormência. E agora começa a esfriar, ele começa a se desenvolver, é a hora da gente fazer essa boa limpeza, essa boa adubação e essa troca de substrato. Como eu vinha falando, olha, esse aqui é o sempervivo calcário, ó. Tá num vaso de barro, de cerâmica, e ainda com os furões aqui, ó.
Então esse vaso aqui, eu tenho que pensar diferente no substrato dele. Não faz camada de drenagem. Coloquei uma mantinha para segurar o substrato. Não sei se conseguem ver aqui no buraquinho, ó, tá vendo? Tem aqui aquelas mantinhas de perlon ou de fibra, ó, para não vazar o substrato. E ela também segura um pouquinho mais de umidade. E eu preparo um substrato menos drenante, porque esse vaso seca muito rápido. Lindo esse Semper Vivo, né? Esse é o calcário. Ah, gente, eu tava esquecendo de falar. Deixa eu só falar desse Semper Vivo que acabamos de replantar. Gente, ele é muito lindo, ele fica bem grandão. E ele fica vermelho. Eu vou deixar a foto aqui do ladinho. Como ele fica lindo. Mas quando ele fica maravilhoso, do jeito que eu vou mostrar pra vocês, é porque ele vai dar flores. E após dar flor, cada roseta que dá a sua flor morre, tá? A gente perde ele, mas antes disso... ele deixa mudinhas também e dá um show de beleza no nosso jardim. Ele é maravilhoso. E lá vamos nós nos vasinhos aqui. Vou mostrar até esse aqui, ó. Esse aqui é um vasinho quadradinho, não precisa de drenagem, porque ele é mais baixinho. E esses aqui também não precisam de drenagem. E não precisa, um vaso desse aqui 9, eu não vou precisar colocar perlita, não vou precisar colocar casca de arroz carbonizada, se for uma planta normal que eu vou plantar. Uma planta mais, como é que eu posso dizer pra vocês, mais rústica. Por exemplo, vamos lá, vamos no pote 11 primeiro. Aqui eu vou colocar só o meu substrato. E eu vou deixar a foto do saco do substrato que eu uso pra vocês. Aqui, a fotinha aqui do ladinho pra vocês verem. Ele já é um substrato bem drenante. Vocês estão vendo que eu aperto na mão e ele não fica compacto? Porque ele já tem pedacinhos de carvão junto, ele já é um substrato pronto para cactos e suculentas. Então, para um vasinho 11, eu só vou colocar aqui o substrato sem tempero nenhum, sem mistura nenhuma. E vou pegar uma suculenta, tá emitindo raizinha, ó, tirei de um berçário. Faço um buraquinho aqui e planto ela aqui, gente, ela vai vir super bem aqui. Não preciso misturar nada, também economizo bastante no substrato, porque eu só vou usar ele puro. Esse aqui, que é um pote 9, também só esse substrato aqui que eu vou colocar. Aqui eu tenho essa lindinha, que é uma infante variegata. Também tirei ela de um berçário e vou plantar no potinho 9, ó. É um pote menor. Se fosse um 11, a infante variegata, eu já ia colocar casca de arroz carbonizada. Por quê? E perlita. Porque as variegatas não gostam muito de umidade. Então, como o vaso é menor, é um pote 9, eu não preciso fazer isso. Mas, se fosse... Vou pegar uma variegata minha ali pra vocês verem. Olha que lindinha. Essa aqui é nova no cultivo. Também vou mostrar pra vocês as suculentas novas que eu comprei. E tá num pote 11. Mas vocês podem perceber que aqui tem perlita e casca de arroz. Por quê? A variegata não gosta muito de umidade, já quis plantar ela num pote 11, então eu me atentei a cuidar de como preparar esse substrato. Por isso que eu falei pra vocês, não adianta você ver a gente misturar um substrato aqui e fazer igual, mas não pensar no vaso, aí vai dar problema. Tem que ver se o vaso é grande, tem que ver se o vaso é pequeno, tem que ver se o vaso é de barro, tem que ver se é fundo e precisa de uma drenagem. Tudo isso na hora do replante, tá bom, gente? Então toma cuidado. Vaso fundo, cuia, coloca a drenagem, mistura o substrato com componentes bem drenantes. Jô, eu não tenho dinheiro para comprar, eu não posso comprar, ou na minha cidade eu não encontro a casca de arroz carbonizada e a perlita. Não tem problema, faz a mistura só com carvão. O carvão é aquele que você compra de churrasco mesmo. Só ele não pode ser usado, tá? O carvão tem que ser novo. Por que ele não pode ser usado? Pode até ser de queimada de madeira, você pode usar o carvão, tá? Você junta lá o carvão, dá uma peneirada para tirar um pouquinho da cinza, porque ela é um pouquinho ácida a cinza, então não coloca muita cinza. Dá uma boa peneirada e usa. Você não pode usar o que foi usado para churrasco, porque vai ter sal, vai ter gordura, e a plantinha vai sentir. Então você compra lá um saco de carvão, que é mais barato, ou faz uma queimada e pega o carvão da queimada, dá uma peneirada e mistura. O de churrasco você precisa quebrar. Para quebrar e não levantar pó, tenho também um vídeo ensinando como é que você faz aqui no canal, vou deixar nos cards. Deixa de molho de um dia pro outro, que ele vai chupar a umidade. Então você pega com o martelo e bate em cima, não levanta pó nem nada, bem facinho. Então não tem como você comprar a perlita e a casca de arroz, mistura só com o carvão. Quer ver? Eu vou misturar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó, um punhado de carvão, um punhado do substrato. Eu mexo bem aqui, ó.
Gente, eu vou ter... Deixa eu pôr pra cá minha bacia pra mostrar pra vocês. Eu vou ter um substrato aqui, ó, super drenante, ó. Ó, muito drenante. Já é drenante o meu substrato, então com o carvão vai ficar melhor ainda. O carvão ajuda a não reter umidade. E assim eu posso plantar minhas suculentas. Faz uma camada de carvão em vaso fundo e planta com esse substrato. Você vai acertar muito. Gente, esse substrato aqui, eu vou deixar a foto do saco ali pra vocês verem. Tem o telefone no saco. Qualquer coisa você pode ligar naquele número e ver se entrega na sua região. Fala onde você mora e ver se alguém em alguma loja vende esse substrato, porque ele é muito bom. Como eu falei, ele é um substrato já pronto para cactos suculentas, mas quando é vaso fundo precisa da misturinha que eu fiz ali, ou só com carvão, ou da drenagem, tá bom? Então, às vezes a gente mostra aqui um tipo de substrato e não dá certo para você, porque às vezes você não se atentou ao tamanho do vaso, né? Não fez a camada de drenagem correta. E é assim que funciona. Tudo tem que ser analisado. A região também. Ah, minha região é mais úmida. A minha região é menos úmida. Aqui chove muito. A drenagem tem que ser reforçada, gente. Às vezes eu fiz uma mistura que você quer fazer a mesma mistura, as mesmas medidas. Não é assim que funciona. Você faz a medida que é melhor para a sua região. Porque aqui na minha cidade, ela não chove muito, né? Ah, chove até uma semana, então eu já sei que para isso é esse tipo de drenagem que eu tenho que fazer. Mas tem lugares aí que chove 30 dias, precisa reforçar a drenagem, você vai ficar no tempo. Esse sempre-vivo meu aqui não fica no tempo, ele fica aqui dentro da estufa. Então foi dessa forma que eu resolvi fazer o substrato para ele. E essas plantinhas, que são as plantinhas que vão para venda, elas ficam um pouco tempo também aqui comigo, né? Então elas vão crescer, raiz, vão se desenvolver. Eu molho sempre com a mangueira aqui. E o vaso é pequeno, com muito furo, ó. Olha, bastante furo. Então escoa rapidinho, não tem problema algum de não ter mistura nenhuma, tá bom? Então é isso, meus amores. Resolvi aparecer aqui para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Um vídeo bem rapidinho de substrato, mas eu espero que esse vídeo tenha trazido muita clareza e muitas informações para te ajudar no cultivo das suas gordinhas. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!